A segunda coisa que é muito importante é sempre que você for dar uma ordem para o seu filho, explica o porquê das coisas. Mas você tem que fazer isso sem fazer um monólogo e ficar 20 minutos falando na cabeça da criança, porque ela não vai te ouvir, ela não vai te dar atenção, ela não vai conseguir reter o que você está falando, entender o que você está falando. A gente tem que conversar muito com as crianças, mas de um jeito que as crianças entendam, de um jeito compatível com a idade delas e com a maturidade delas. E por que eu tô falando isso? Porque se você fica o dia inteiro dizendo não pode, não pode, não pode, não pode, não pode, o seu filho nunca entende por que não pode. E o porquê que não pode é fundamental para que ele tenha autodisciplina. A gente só não faz as coisas se a gente entende por que não pode fazer aquilo. Por que você não coloca a mão no fogo? Porque você sabe que queima. Não tem a ver com alguém ficar dizendo não põe a mão no fogo, não põe a mão no fogo, não põe a mão no fogo. Você sozinho não vai pôr a mão no fogo porque você sabe que queima. Você não precisa ficar ouvindo 20 vezes não pode, não pode, não pode. Você sabe que se você fizer isso, você vai te machucar. Então, para a criança é a mesma coisa. A gente precisa explicar por que não pode. E as coisas precisam ter um porquê. Se você não tem um bom porquê para explicar para a criança, então você não pode estar falando que não pode. Entende? Por que a criança não pode mexer no remédio do pai? Porque é remédio. E se ela toma aquilo, ela vai trazer problemas para a saúde dela. Só pode tomar remédio quem está doente, quem está precisando. Só que ninguém explicou para a criança que não podia mexer no remédio porque o remédio, se você toma de maneira errada, prejudica a saúde. Só falavam para a criança que não pode, não pode, não pode. A criança foi lá e fez na primeira oportunidade que teve. Então você precisa sempre, sempre, sem exceção, explicar para o seu filho por que não pode. Por que não pode cada coisa que você não deixa. E explica de maneira rápida. Não fica meia hora falando para a criança. Filho, não pode mexer no remédio do papai, porque o papai tem pressão alta. Pressão alta é uma doença, e aí o papai precisa tomar remédio, porque senão acontece isso, isso, isso. Mas aí se você toma o remédio, não faz um monólogo. Você tem que sentar com a criança e falar, esse remédio é do papai. O papai toma para não fazer dodói. Só que se você tomar, vai prejudicar você, vai fazer dodói em você, porque só o papai pode tomar. Você entendeu? Só o papai toma o remédio. Se você tomar, faz dodói. Se a mamãe tomar, faz dodói. Se a vovó tomar, faz dodói, porque só o papai pode tomar. Então você explica para a criança de um jeito muito simples, com uma linguagem muito simples, de um jeito sem enrolar muito, sem muito monólogo e falando mais devagar possível. É importante que para conversar com a criança você fale devagar, para que ela te entenda, para que ela absorva aquilo que você está dizendo. E é importante que você, quando vai explicar o porquê das coisas para a criança, você faça isso de boa vontade, não de forma rude, não gritando e não brigando, porque senão você não está explicando, você está só assustando a criança. Então, você viu que a criança foi mexer no remédio? Quando ela pegar no remédio, você fala, você achou o remédio do papai. O papai toma esse porque ele precisa, mas se você tomar, faz dodói. Esse aqui é só do papai, tá? Só o papai pode tomar. Então você explica de maneira rápida no sentido de ser de uma maneira curta, mas ao mesmo tempo falando devagar. Deu para entender o que eu falei? Tem que sempre explicar o porquê das coisas para o seu filho. Sempre, sempre, sempre. Não pode usar droga. Por que não pode? Porque se você usa droga, você vai estragar toda a sua vida. As drogas viciam e estraga a vida das pessoas, estraga a vida da família das pessoas. Conta pro teu filho, mostra pro teu filho a realidade de uma pessoa viciada em droga. Mostra pra ele que não é porque você não deixa, não é porque você não quer, é porque aquilo tem um problema por trás, tem uma consequência por trás. Ele precisa saber do porquê das coisas, senão ele não aprende a tomar decisão. Ele não aprende a ter autodisciplina. Deu pra entender?